O Brasil ocupa a penúltima posição em ranking que mede qualidade da previdência em 44 países. E hoje convidamos o Dr. Fernando Pessoa, advogado previdenciário, para falar sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, obrigado. É uma satisfação estar aqui para tirar as dúvidas, e falar sobre esse tema tão importante. E bota importante nisso. Por que o Brasil está tão mal colocado nesse ranking? Olha, Cleide, é uma série de fatores, Primeiro pelas condições que as pessoas, que os idosos no nosso país têm. Primeiro, a dificuldade de conseguir a aposentadoria, a demora do INSS, as negatórias do INSS e, quando aposentado, cerca de 61% dos aposentados recebem até um salário mínimo. São estamos falando aí de cerca de 19 milhões de aposentados que vivem com uma renda de um salário mínimo. Então, todas essas questões, todos esses desgastes que os idosos aqui no nosso país encontram, colaboram para a gente estar tão mal ranqueado aí nessa pesquisa. A questão dos concursos públicos para um melhor atendimento, está tendo? Vai ter? Tem perspectiva? Olha, foi lançado recentemente um edital para concurso do INSS, mas ainda não é nada concreto. Foi lançado o edital, mas não tem as datas previstas ainda. Então, há aí uma expectativa de que seja feito um concurso, o que há muitos anos não é feito, Então, acaba prejudicando o atendimento aí do segurado. Vale lembrar que hoje a gente tem vários meios digitais, O portal Meu INSS, o próprio site da Previdência, o telefone que é 135, mas mesmo assim ainda há necessidade de muitos segurados que não têm acesso à informação. Às vezes o segurado ele tem acesso à internet ali, mas ele não tem o acesso, ele não tem o conhecimento para solicitar um benefício, então ele precisa ali do atendimento presencial na agência, que está cada vez mais precário. E mesmo porque esses funcionários também se aposentam. Sim. Há um grande número de funcionários do INSS, de servidores do INSS se aposentando, e a gente não está vendo essa reposição, ou seja, não estamos vendo com tanta frequência os concursos públicos para o INSS. Não está na mesma intensidade do que os funcionários vêm se afastando e vêm também se aposentando. Se Deus quiser, o ano que vem tudo vai ficar melhor. O que pode ser feito para que a previdência, a aposentadoria, seja mais de qualidade, para a gente sair desse ranking? Olha, Cleide, políticas públicas, É preciso que a gente tenha um governo que olhe para o segurado, que olhe para o idoso, que preze por essa qualidade. Primeiro, no atendimento do INSS, como disse, é precário, é demorado. Hoje a gente está com a demora aí de mais ou menos 90 a 120 dias para a pessoa esperar uma perícia médica. Isso é covardia. Isso. E aí, depois de feita essa perícia médica, ainda há um prazo de análise que pode se estender. Ou seja, a pessoa está ali com alguma doença, algum problema de saúde e tem que esperar 6 meses, As contas não esperam. Então, o primeiro passo é isso, é ter uma atenção pública do governo, ter uma atenção, primeiro, no atendimento do segurado e depois melhorar as leis, melhorar as instruções, a legislação para que possa beneficiar e dar uma qualidade de vida melhor para os aposentados e um poder de compra melhor. Essas coisas me dão um nó na garganta, mas como que isso precisa se tornar uma verdadeira política pública, já que em breve a população brasileira será majoritariamente idosa? Porque nós estamos caminhando para isso. Sim. É uma pirâmide, Antes tinha a pirâmide ali dos mais jovens, o pessoal na faixa etária ali média e os idosos. Então tinham muito mais jovens e pessoas de média idade trabalhando e poucos idosos aposentados. Os índices hoje mostram que essa pirâmide está se invertendo, ou seja, a quantidade de jovens ela continua ali no mesmo número de pessoas de idade média, porém as pessoas idosas têm aumentado.
até mesmo pelos avanços da medicina, qualidade de vida, expectativa de vida. Então, tem se aumentado o número de idosos, então tende que tenha cada vez mais pessoas necessitando da Previdência Social. Doutor, quais as necessidades básicas, né, que uma aposentadoria precisa cobrir para ser considerada de qualidade? Olha, Cleide, eu acho que a primeira coisa seria o poder de compra, né? Como eu disse, 61% dos aposentados pelo INSS no Brasil recebem um salário mínimo. A gente sabe que um salário mínimo hoje não tem um poder de compra suficiente para ter uma vida digna, para ter realmente aquele descanso merecido que as pessoas buscam quando da aposentadoria, a famosa melhor idade, né? Mas no nosso caso não está sendo tão melhor assim, porque estamos falando de 19 milhões de aposentados que vivem com um salário mínimo. E às vezes é um salário mínimo para casa, é um salário mínimo para residência. São ali um casal de idosos que tem apenas uma aposentadoria. Então é preciso que haja políticas públicas, que haja intervenção da Câmara, do Senado, né? Que aprovem leis para que possa melhorar os valores da aposentadoria, para que esse poder de compra melhore e, consequentemente, melhore as condições desse aposentado, dessa pessoa aí na terceira idade, ou até mesmo uma pessoa que se aposentou por invalidez, que esteja doente, ela necessita de um valor maior. Ela necessita comprar medicamentos, fazer exames, várias coisas que demandam uma renda maior. Então, eu acredito que o princípio básico de dar mais qualidade de vida para os aposentados seria melhorar o valor das aposentadorias, dando assim um melhor poder de compra para os aposentados. Doutora, é verdade que um casal de idosos não podem receber aposentadorias se forem casados? Um pode, o outro não? Como é que é isso? Cleide, eu já ouvi muito essa questão, né, que duas pessoas não podem receber duas aposentadorias dentro da mesma casa, mas não é verdade. Se forem aposentadorias, elas podem receber sim, e existia, muita gente confundia com o BPC, Benefício de Prestação Continuada, também conhecido pelas pessoas como LOAS. Antes de 2019, não era permitido que duas pessoas da mesma casa, da mesma residência, recebessem esse benefício, né? Ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício pago pelo INSS. Então, até novembro de 2019, com a reforma da Previdência, não poderia receber dois benefícios na mesma residência. A reforma da Previdência é um dos poucos pontos positivos que ela trouxe, permitiu que uma ou mais pessoas dentro da mesma residência pudessem receber o benefício. Ou seja, hoje em dia, então, para resumir, hoje em dia, tanto a aposentadoria quanto o benefício pode ter mais de uma pessoa recebendo na mesma residência. Você disse que esse foi um ponto bom da reforma da Previdência. E quais foram os ruins? Nossa, vários, né? A gente pode ficar aqui muito tempo falando. Mas vou destacar os pontos principais que eu acho que, na minha opinião, prejudicou muito os segurados. O primeiro foi o aumento da idade mínima para a mulher se aposentar, passando de 60 para 62 anos. Não houve aumento para os homens, então os homens continuaram com 65 anos. Eu defendo que a mulher tem que ter uma idade reduzida, até pela questão de filhos e todas as outras questões. Então, é o primeiro ponto que eu acho que prejudicou as mulheres. Contagem de tempo especial em conversão para tempo comum para quem exerce atividade insalubre, sobre ruído, produtos químicos. Essa contagem especial também foi cortada. O fim da aposentadoria por tempo de serviço e, para mim, um dos maiores prejuízos do segurado foi o cálculo da aposentadoria por invalidez, que antes da reforma da Previdência ele era de 100% do salário de benefício e hoje ele é de 60% mais 1% para cada ano de contribuição. Ou seja, covarde. Para a pessoa se aposentar com 100% do benefício por invalidez hoje, ela precisa ter no mínimo 40 anos de tempo de contribuição. Então, assim, eu até tive alguns casos recentemente que a pessoa que recebia auxílio-doença ganhava mais, converteu para aposentadoria por invalidez, passou a ganhar menos. Por quê? Por conta dessa mudança na reforma da Previdência.
É uma mudança, uma reforma muito covarde esse ponto aí, na minha opinião. Doutor, para a gente encerrar, você conhece, deve conhecer, passou por você algum caso de alguma pessoa que tentou se aposentar por doença e não conseguiu e morreu? Cleide, com muita tristeza, né, que a gente fala isso, mas infelizmente sim. E muitas pessoas, no meu escritório, no meu atendimento diário, são muitas pessoas que tentam se aposentar ou que tentam o benefício de BPC, não conseguem no INSS e infelizmente vêm a óbito meses depois ou até um ano depois, 2 anos depois, e às vezes pelo mesmo problema de saúde que ela foi lá no INSS pedir e que o perito, o INSS, falou que ela não tinha direito de receber aquele benefício. Assim como a morosidade do nosso judiciário também prejudica esses segurados. Como, por exemplo, uma pessoa que vai no INSS, não consegue, ela vai para a justiça, consegue se aposentar na justiça, porém o INSS entra com vários recursos e a gente sabe que o judiciário é moroso e essa pessoa, infelizmente, ela está aposentada, mas falece antes de receber esse benefício. Por isso que a gente tem que ter muita consciência. Daqui uma semana, né, nós vamos votar, ter muita consciência e saber o que a gente quer colocar na Câmara, né, no Senado, no governo, na presidência. E todos são importantes, né? Todos os votos são importantes, não só o voto. Vejo muita gente discutindo sobre o voto para a presidência, mas é preciso olhar todos os cargos, porque os deputados, são os senadores, são eles que aprovam, elaboram a maioria das leis, né? Então a gente depende muito deles também. Obrigada por ter participado conosco. Por nada. Que Pai Eterno te abençoe e abençoe seu escritório. Amém.